Oi, meu nome é Larissa e seja bem-vindo ao meu primeiro vídeo. Eu estava muito ansiosa para começar esse vídeo e eu coloquei uma pergunta no meu Instagram para ver o que vocês achavam que ia ser. E a maioria, assim, acho que quase todo mundo pensou que fosse maquiagem, não tem nada a ver com maquiagem. Gente, então esse projeto que eu estou começando, ele surgiu literalmente do nada, assim. O meu padrasto que revelou pra mim que eu iria estar fazendo isso, que eu iria estar pregando na internet. Foi de Deus, literalmente, porque eu sou muito envergonhada. Eu nunca que eu ia aparecer falando assim na internet, porque fazendo maquiagem tudo bem, porque eu não tô falando nada. E falar, tipo, sobre coisa de cabelo, sobre coisa de maquiagem é fácil. Difícil é falar de Deus, né? Mas eu vim orando, então, nessas semanas, e ele me capacitou e aqui eu estou, né? Pra honra e glória dele. Então, hoje a palavra que eu vou compartilhar está lá em 1 Reis, capítulo 18. Consiste em... O povo de Israel estava dividido, eles estavam acreditando em um deus pagão, que era Baal, e um deus pagão nada mais é que um deus inventado pelos homens. Então, Elias chegou, foi direto falar com o rei Acabe, ele foi muito ousado, Elias, e ele fez uma proposta, ele fez um desafio para o rei Acabe. Ele desafiou que eles construíssem 2 altares com um touro, um altar para os 450 profetas de Baal, e um para Elias, que era o profeta de Deus. Então ele disse o seguinte: o Deus que atear fogo neste altar, esse é que é Deus de verdade. Acabe topou, todo o povo topou, eles fizeram os altares, e os profetas de Baal, eles ficaram ali meio-dia cantando, dançando, gritando em volta do altar, e não se ouviu nada, tanto que Elias até zombou da cara deles, falando assim: ah, mas grita mais alto, seu Deus deve estar dormindo, deve estar ocupado, fala mais alto aí, não deve estar ouvindo você. Daí eles gritavam mais alto e nada se ouvia. Elias, não satisfeito com toda aquela audácia, ainda quando chegou a vez dele de orar, ele ainda chamou todo mundo para ver. Aí todo mundo foi em volta, Elias orou para o Senhor e o Senhor respondeu ateando fogo no sacrifício ali no altar. E aí, eles chegaram à conclusão, os profetas de Baal chegaram à conclusão de que Deus é o Senhor. Então, o que eu quero focar aqui é no versículo 21, ainda no capítulo 18 de 1 Reis, onde Elias chega no povo e diz: até quando vocês vão ficar em dúvida sobre o que vão fazer? Se o Senhor é Deus, adorem o Senhor, mas se Baal é Deus, adorem Baal. Porém, o povo nada respondeu. Então, trazendo para os dias de hoje, na linguagem de hoje aqui, para ficar bem fácil pra gente entender o que ele estava querendo dizer. Que se a gente quer seguir a Deus, que a gente siga a Deus, mas que se a gente quer seguir os caminhos do mundo, que também fazem parte ali de deuses pagãos, que a gente siga. A gente não pode fazer os dois ao mesmo tempo. A gente não pode querer fazer da nossa vontade, mas também querer fazer a vontade de Deus, pensando assim: Deus seja feita a tua vontade, mas a minha também tem que ser, porque a partir do momento que a sua vontade é diferente da minha, eu já vou ignorar, vou fingir que eu não sei, eu vou deixar pra depois. A partir do momento que não é o que a gente esperava, a gente decide fazer o que a gente quer. Como os que adoravam Baal, eles fizeram o que eles queriam, eles acreditavam num Deus que foi criado pelo homem. Muitas vezes a gente sabe o que Deus tem pra nós, mas a gente simplesmente ignora, a gente deixa pra depois, a gente finge que não ouviu porque não é o que a gente esperava. Ou a gente nem busca, ou então a gente busca, pior ainda, a gente busca, mas a gente não tá com o coração aberto ali, a gente não tá buscando na palavra, a gente não tá disposto para receber do Espírito a resposta que você estava esperando, né? Então a gente só busca, mas a resposta nunca vem. Então hoje vamos fazer uma escolha, não seja morno, seja ou frio ou quente, pois Deus disse que ele vomitaria na presença de pessoas mornas. Então, o versículo depois, que é o versículo 22, ainda do capítulo 18 de 1 Reis, Elias diz ao povo: eu sou o único profeta de Deus que restou, mas os profetas de Baal são 450. Eu adoro essa parte, é uma das partes que eu mais gosto de falar, porque faz todo sentido pra mim e eu quero que faça sentido pra vocês também. Assim como os profetas de Baal eram muitos, também tem muitos perdidos nos próprios caminhos, nos caminhos que eles desejam ir sem querer ir pelo caminho de Deus, ou então não sabendo qual é o caminho de Deus e indo pela própria vontade, como os profetas de Baal. Mas o que vocês não sabem é que quando vocês vão pelos seus próprios caminhos, quando vocês fazem essa escolha, vocês não podem esperar que vocês vão muito longe sem decepções, frustrações, até uma possível depressão, tristeza, aquela sensação de abandono, de que falta alguma coisa em vocês. Nada preenche esse vazio quando você não está andando pelos caminhos de Deus, porque nada mais faz sentido pra você. E você pode
ter certeza que essas pessoas que seguem os próprios caminhos, que fazem das próprias vontades, a maioria, elas não são felizes. Mas Deus, Ele quer que você seja diferente, que você seja como Elias, o único. Ali, não se preocupe se vai ter mais gente ao redor de você fazendo isso. Não se preocupem se os seus amigos vão tirar sarro de você. Você vai me dizer agora, mas nenhum dos meus amigos são assim, eles vão me abandonar, eles não vão mais ser meus amigos, não vão mais falar comigo, eles vão tirar sarro de mim, vou ficar abandonada, perdida, sozinha. Não se preocupe, porque lá em Gálatas, capítulo 1, versículo 10 diz: procuro eu a aprovação das pessoas? Não, eu procuro a aprovação de Deus. Por acaso eu estou querendo agradar homens? Se estivesse, eu não seria servo de Cristo. Então, se a sua decisão hoje é ir pelos caminhos do Senhor, já não se preocupe com todo o resto, porque é secundário, assim, você não precisa agradar ninguém mais, mas a Deus. Você só precisa querer agradar Ele. Não se preocupe com o fala que vai dar, que se pessoas não vão te apoiar em nada, se vai ter críticas, vai sim ter críticas, porque o mundo já é do mal, ele já é de Satanás. Então a maioria das pessoas, as que ainda não encontraram a verdade, estão indo aí pelo caminho de perdição, que Satanás, ele vai colocando mesmo. Se você vai dando brecha, ele vai colocando ali mais coisas pra você querer ir pelos caminhos errados, que envolvem tantas coisas. Envolve baile, bebida, perdição, muitas coisas, drogas, que já te levam para um caminho que não agradam a Deus, e você sabe que não agrada a Deus, né? Então, assim, tudo que não te aproxima de Deus te afasta. Então, se você está fazendo coisas que não estão agradando a Deus, você pode pensar que é mínimo, que Deus vai perdoar depois. Sim, Ele vai perdoar depois, mas não continue fazendo, porque você só está perdendo tempo, como eles perderam o tempo agora, nesse versículo que eu vou dizer pra vocês. Tá no versículo 29 e a Bíblia diz assim: passou o meio-dia e eles continuaram a orar, a gritar, a dançar em volta do altar, mas não se ouviu nenhum som. Então, olha só que perda de tempo que eles estavam ali, meio-dia, ali naquela coisa de tentar buscar uma resposta, de tentar provar alguma coisa, e não se ouviu nada. Então, tudo que você faz, as coisas que não agradam a Deus, por mínimo que seja, tá te afastando dele, tá te aproximando de tristeza, de depressão, de solidão, de todas essas coisas ruins que só não acrescentam na tua vida. Você pode sim ter um sentimento de quando você tá aí fazendo essas coisas que não estão agradando a Deus, você tá tendo uma felicidade, mas essa felicidade, ela com certeza é momentânea, porque ela não vai te levar a lugar nenhum, muito pelo contrário, ela só vai te levar por caminhos que você não devia ir, por caminhos que vai ser muito difícil de voltar depois. Então, no versículo 37, quando Elias estava orando ao Senhor para que ele mandasse fogo no altar, ele diz assim: responde-me, ó Senhor, para que este povo saiba que és Deus e que estás trazendo esse povo de volta para ti. Então, o que a gente pode tirar desse versículo? Deus, ele é um Deus que responde. Então, se você está buscando ele, se você quer ir de volta, ou então se você quer começar essa nova jornada nos caminhos de Deus, ele vai ouvir o seu clamor, ele não vai te ignorar. Muito pelo contrário, nós é que ignoramos eles muitas vezes, mas ele não vai ignorar a gente, ele vai ouvir e ele vai responder. Mas olha, também não pense que você vai orar uma vez e Deus vai responder. Ele pode responder se ele quiser, mas você tem que estar ali praticando ali, de coração aberto, buscando, indo atrás de verdade, para Deus ver o teu esforço, ver aquele que você realmente está querendo. E também não pense que essa resposta vai vir de uma voz do céu, que você vai ouvir a voz e vai saber que é a voz de Deus. Ele pode também, se ele quiser, mas esteja aberto para ouvir respostas vindo de outros lugares, tipo Deus usando pessoas para falar com você, sonhos, entre outras coisas. Esteja aberto para ouvir a tua resposta, porque Deus, ele responde, ele vai responder você se você buscar. Então, pra finalizar, o primeiro ponto é: vamos parar de perder tempo. Igual essa gente estava perdendo tempo cultuando ali Baal, vamos parar de perder tempo em fazer coisas que a gente sabe que não agrada a Deus. Vamos buscar os caminhos deles e a gente vai ter resposta, com certeza. Segundo ponto, faça sua escolha. Não fique em cima do muro, ou vá pelo quente ou pelo frio. Não fique em cima do muro, porque de um lado do muro tá Deus, seus anjos e seu filho, e de outro lado tá Satanás, mas o muro também é de Satanás, então... Quando você fizer essa escolha, se ela for ir pelos caminhos de Deus e vai ser em nome de Jesus,
ore, busque, sabe? Busque, mas busque de verdade. Busque na sua Bíblia. Olha, se você não tem uma Bíblia manual, pode ter no seu celular, não é desculpa. Se você está assistindo esse vídeo é porque você tem internet. Se você tem internet, você tem acesso a uma Bíblia. Então busque, esteja aberto para ouvir a verdade também, porque Deus ele fala e ele vai falar com você. O quarto ponto é, seja único, seja precioso, não se importe com o que vão falar. Se importe em agradar a Deus, porque Ele conhece seu coração. E se você está preocupado em agradar só Ele, o resto não vai importar para você. E quinto, vamos ajudar as pessoas que também precisam repensar sobre as suas escolhas. Pode ser que esse vídeo não tenha sido para você, mas você conhece uma pessoa que precisa dessa palavra, então compartilhe para que possa chegar em mais pessoas, porque eu sei que vai ser bênção. Que Deus abençoe você, Ele te ama muito e Ele está esperando a tua escolha. Faça uma escolha hoje. Um beijo e até os próximos vídeos.